Olá, amigos do YouTube, amigos do Instagram, amigos do Facebook. Meu nome é José Silvio, sou advogado previdenciarista em Cachoeiro de Itapemirim e eu tenho feito uma série de vídeos falando sobre as regras de transição nas aposentadorias por conta da reforma previdenciária que ocorreu agora recentemente em novembro de 2019, né? E nos vídeos passados nós já conversamos sobre a regra de transição por pontos, que é o fator 86/96. Conversamos sobre a regra de transição na aposentadoria por idade e conversamos sobre a regra de transição do pedágio 50%. E agora, neste vídeo, eu chamo vocês aqui para conversar um pouco sobre a regra de transição do pedágio 100%. E apesar do nome, não se engane, a regra de transição do pedágio 100% nada tem a ver com a regra de transição do pedágio 50%. Existem algumas diferenças entre uma e outra que devem ser observadas, ok? Então, fazendo um paralelo aqui, a regra de transição do pedágio 50%, como vimos no vídeo passado, não observa idade mínima, mas tão somente um pedágio de 50% do tempo que faltava para o segurado se aposentar. Então, recapitulando, na regra de transição do pedágio 50%, um homem com 33 anos de contribuição, ele vai ter que trabalhar até os 35 anos e cumprir mais 50% do tempo que faltava, 50% de 2 anos é 1, mais 1 ano. De modo que ele, ao invés de aposentar com 35 anos, se aposenta com 36 anos, mas sem a observância de idade mínima. Agora, na regra de transição do pedágio 100%, além de observar o pedágio, o segurado tem que observar alguns requisitos cumulativos previstos lá no artigo 20 da Emenda Constitucional número 103 de 2019. Diz lá mais ou menos o artigo 20 da Emenda Constitucional número 103 de 2019 que o segurado do regime geral de previdência social e o servidor público que se filiar ao regime geral de previdência social ou tiver exercido cargo efetivo até a data de entrada em vigor da emenda, né, que foi data de publicação no dia 13 de novembro de 2019, eles poderão requerer voluntariamente a sua aposentadoria, desde que atendidos cumulativamente, presta bem atenção nesta palavra, cumulativamente, os seguintes requisitos. Inciso 1. 57 anos de idade se mulher, 60 anos de idade se homem. Inciso 2. 30 anos de contribuição se mulher, 35 anos de contribuição se homem. Além desses dois requisitos, tem mais um requisito que também é cumulativo, previsto lá no inciso 4, que também vai estar aparecendo aqui na tela, do artigo 20, que diz mais ou menos que o segurado, para se aposentar, para requerer sua aposentadoria, também deve pagar um pedágio de 100% do tempo que faltava para se aposentar. Então vamos lá. Imagine você, um homem com 32 anos de contribuição até a data de entrada em vigor da reforma. Ele atingiu 32 anos de contribuição. Portanto, faltando 3 anos para ele atingir 35 anos. Abrindo um parênteses aqui, pessoal, essa regra de transição ela serve para aqueles que faltam mais 3 ou mais anos de contribuição para se aposentar. Ok? Então, um homem com 32 anos de contribuição, por essa regra, ele vai ter que trabalhar
até os 35 anos, que é o tempo que faltava, 3 anos, e pagar um pedágio de 100%, portanto trabalhar mais 3 anos. No total, ele vai ter que contribuir por mais 6 anos, né? Veja bem, 32 anos. Ele trabalha 3, atinge 35, e aí vem mais o pedágio de 100%, mais 3 anos. No total, 6 anos. Então veja que essa regra de transição, ela é a regra de transição mais pesada. Por que ela é a mais pesada? Ela é mais maléfica ao segurado. Ora, imagine você que antes da reforma, uma mulher, ela poderia se aposentar aos 30 anos de contribuição sem a observância de idade mínima. Ok? Então, pense numa situação de uma mulher que começou a trabalhar com 20 anos de idade. Quando ela atingir 30 anos de contribuição, ela terá ali 50 anos de idade. Como pela regra anterior não observava a idade mínima, ela poderia se aposentar aos 30 anos de contribuição com 50 anos de idade. Já por essa regra de transição, após a reforma, por mais que ela tenha o tempo de contribuição, se ela não tiver 57 anos, ela não vai se aposentar. Então ela teria que trabalhar por mais 7 anos. Além disso, tem toda a situação do pedágio, né? Não adianta agora atingir o tempo de contribuição. Ela vai ter que pagar um pedágio de 100% do tempo que faltava para ela se aposentar, né? Antes da reforma. Como assim? Ora, até antes da reforma, ela tinha 27 anos de contribuição, faltando 3 anos para 30 anos, ela vai ter que pagar o pedágio de 3 anos, que é 100% desses 3 anos que faltavam. Então ela vai ter que trabalhar até os 30 anos e cumprir mais 3 anos, ou seja, mais 6 anos de tempo. Da mesma forma, se tivesse faltando 4 anos para se aposentar, ela vai ter que trabalhar no total 8 anos, os 4 anos que faltavam, mais um pedágio desses 4 anos de 100%, ou seja, mais 4 anos. Então, é uma regra de transição maléfica. A única vantagem que existe nessa regra de transição é a sua forma de cálculo, onde não se aplica o fator previdenciário. Porque nessa regra de transição, qual é a forma de cálculo? É 100% de todo o período contributivo, desde a competência julho de 94 até o mês anterior à entrada de requerimento administrativo, sem a aplicação de qualquer redutor, sem a aplicação do fator. Olá galera, estamos de volta, me perdoem o corte do vídeo. É que acabou a bateria justamente quando eu estava finalizando o vídeo. Vê só, justamente quando eu estava finalizando o vídeo, acaba a bateria, né? É de capotar o Corsa. Mas, retomando o raciocínio, como eu ia dizendo, a vantagem que tem nessa regra de transição do pedágio 100%, e a única vantagem que eu vejo, é que não se aplica o fator previdenciário, né? O cálculo, como eu já disse, é feito com base em 100% de todas as contribuições, desde julho de 94 até o mês anterior à data de entrada de requerimento administrativo da aposentadoria, sem a aplicação de qualquer redutor, ou seja, sem a aplicação do fator previdenciário. Então é isso, meus amigos. Esse foi a regra de transição, essa foi a regra de transição do pedágio 50%. Espero que tenha ficado bem claro na mente de vocês. Se tiverem dúvidas, podem perguntar aqui embaixo. E é isso. Se inscrevam no canal. Se gostou, deixe seu like. E até logo. Fui!